Aquila. Fala, gente! Como que vocês estão? Voltando a gravar vídeos para esse canal. É muito bom ter vocês aqui. Hoje estou com o meu amigo apóstolo Hildomar Reis, diretamente da Bahia. Olha que oportunidade linda termos aqui um grande homem de Deus em São Paulo. Estamos juntos aqui para o evento do Dr. Paul Enente, pastor da maior igreja com auditório no mundo. Uma igreja que cabe 100 mil pessoas sentadas com ar-condicionado. 110, né? 110 mil, tá maluco? É muita gente. Deus está levantando gigantes para tocarem as nações com a pregação do evangelho sobrenatural. Como que você está se sentindo, Hildo? Como que está sendo esses dias para você? Fala pra Meu amigo, nós. me sentindo muito feliz por essa oportunidade, né, que o apóstolo Medina está nos dando aí, trazendo o Paul Enente para cá. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Entra por aqui ou por cá? Aqui. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que está fazendo um trabalho incrível na Nigéria. Um lugar que é desfavorecido em vários aspectos. E é uma inspiração ver que ele consegue fazer algo tão grandioso, tão gigantesco, em um lugar tão desfavorecido, né? E vai ser muito bom estar lá e ver e participar de tudo aquilo que Deus... O que esse cara tá fazendo? Mano, O que esse cara tá fazendo? não corta isso, mano. Paul Enente fazendo algo incrível, né? E isso é uma prova, é uma inspiração do que a gente pode fazer aqui também no Brasil. Com certeza. Em nossas cidades, em nossas regiões. Louvado seja Deus. Uma das coisas que eu mais admiro no Hildo e que eu falo para todo mundo a respeito dele é que ele é um homem de oração, um homem com uma vida devocional que glorifica o Senhor. Ele é um homem intenso. O homem ora a madrugada inteira, ama muito a Deus. É alguém que está constantemente praticando as disciplinas espirituais. Eu queria perguntar para você, qual que é o segredo para ter constância nas disciplinas espirituais? Oração, leitura bíblica, vida de jejum. Quando que começou a mudar na sua vida a questão das disciplinas espirituais? Eu me lembro que você já me comentou que não era alguém tão disciplinado assim, já quebrou muitos jejuns. Como alguém, sendo um cristão normal, que tem uma vida corrida e trabalha e tem filhos, consegue organizar a sua vida de maneira que essa vida glorifique ao Senhor por meio das disciplinas espirituais? Meu amigo, excelente pergunta. Eu vou começar respondendo a primeira pergunta que você fez, algo que é mais prática, né? Como adquirir constância. Sim. Primeira coisa que a gente precisa entender para adquirir constância, o grande segredo, o grande caminho para se ter constância é você, antes de tudo, você não pode ignorar a realidade da fraqueza da carne. Por que é que muita gente começa e não termina? Porque ela acredita que ser constante é ser perfeito. E aí, aí você já começou a cair nessa crença. Você cai da sua vida com Deus nessa crença de que você vai conseguir ser perfeito. Sim. Irmãos, existem uma série de fatores que vão impedir você de ser perfeito na sua vida de busca. Uma série. Se você tiver filhos, se você trabalha, se você pastoreia a igreja, se você aconselha pessoas, se você discipula, se você tem responsabilidades. Você pode pegar um resfriado, um mal-estar, uma série de coisas podem acontecer. Então a primeira coisa que você tem que entender é: não ignore a fraqueza da carne, não ignore o fato que está escrito lá em Gálatas capítulo 5. A carne vai lutar contra tudo que é do Espírito. Oração é do Espírito, jejum é do Espírito, ler a Bíblia é do Espírito, sim ou não? Sim. Então a sua carne, Paulo está escrevendo ali para crentes, para uma igreja, a igreja da Galácia. E Paulo diz: vocês têm um corpo, cada um de vocês, individualmente, possui um corpo que vai lutar contra tudo que é do Espírito. A primeira coisa que você tem que entender é isso. Quando você acorda às 5 da manhã, por exemplo, você sai para trabalhar 8 e você acorda cedo, 5 para orar, é comum que a sua carne não queira que você acorde para orar. Sim. Por quê? Porque Paulo já previu. Jesus já havia dito que a carne é fraca para buscar a Deus. Sim. E Paulo disse que ela vai lutar contra o que é do Espírito. Interessante esse texto, porque geralmente
usamos esse texto para falar de uma coisa que não é o que o texto está propondo. Perfeito. Nós falamos, a carne é fraca como justificativo para os nossos pecados. Alguém caiu na pornografia na igreja e alguém chega em mim e fala, pastor, caí mais uma vez, mas você sabe, né? A carne é fraca. Não, para pecar, ela é forte. Ela é muito forte. Perfeito. E o fato dela ter sido tão forte evidenciou-se porque você não conseguiu vencê-la. Exato. Então, a carne é fraca para as coisas espirituais. É isso que Jesus está dizendo claramente. Excelente. Quando ele fala no contexto de oração. Que o espírito está pronto para orar, mas a carne é fraca. Então, vigiem. Excelente. Então, o primeiro ponto é esse. Não ignore a fraqueza da sua carne. Quando eu parei de ignorar isso. E aí, Vitão? As pessoas ficam achando que vida de oração é não, cara, eu vou acordar todos os dias e vai entrar um raio de luz pelo meu quarto, pela minha janela e eu vou brilhar que nem um... Não, não é assim, cara, não é assim. Quando você jejuar, inclusive tu vai sentir raiva, vai ficar chateado, vai ficar mais sensível ali, né? Você tá mexendo com um formigueiro, meu amigo. Então a carne é fraca. Mas ó, uma coisa que eu aprendi sobre o jejum, que é muito importante, é que ele vai revelar quem você é de fato. Na verdade, você não é uma pessoa calma. Você só fica calmo porque você come muito. Perfeito. E você desconta a sua raiva na comida. Quando não tem comida, aquela muleta que você usava, ela é retirada. E então você se revela. Mas toda vez que Deus revela quem você é, Ele quer te transformar. Então, isso faz muito bem. Muito bom. Então, você tem que entender isso. A sua carne é fraca. Não ignore isso. Porque quando você falhar, quando você quebrar um jejum, você vai entender, bom, eu vou recomeçar. Semana que vem, estão aí de novo. Sim. Essa é a primeira coisa. Sua carne é fraca. A segunda coisa que você precisa entender. Você precisa de rotina com Deus. Pare de ficar achando que as coisas com Deus é espontâneo, porque era espontâneo. Não é, a vida com Deus não é assim, irmão. Deus é litúrgico. Sim. Deus estabeleceu liturgias na sua palavra. Que Ele espera que você cumpra. Que você execute essas coisas. Sim. Então Deus honra liturgia. Deus honra aquela pessoa que tem o horário de orar. Uau. A pessoa que tem a quantidade mínima de capítulos da Bíblia que vai ler por dia. Não é a máxima. É para você ir além. Quando você diz assim, eu vou ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia. Não significa que você engessou. Significa que você estabeleceu um piso de relacionamento com Deus ali. Eu vou fazer isso aqui, ó. É daqui pra cima. Sim. Eu vou orar 1 hora todos os dias. É daqui pra cima. Posso orar 10. Mas pelo menos 1 hora. Por quê? Vai ter dia que você vai conseguir orar 10, porque seu espírito vai estar mais forte do que a sua carne. Que é, inclusive, também uma das coisas que deixou Jesus chateado com seus discípulos. Não conseguiram orar nem 1 hora. Nem 1 hora. Ou seja, para Jesus 1 hora é o mínimo. Exatamente. Para um cristão, o mínimo é 1 hora. Então observe, você precisa de rotina. Qual vai ser a sua rotina? E não vai no papo do coach. Começa com 5 minutos, né, irmão? 5 minutos de oração não dá nem pra ser nem hora, na verdade, né? Porque 1 hora, você vai levar 20 minutos ali só pra desligar a mente, só pra ficar de boa ali, conseguir abrir a Bíblia e tal e entender ali. Então, você precisa de dia. Qual é o seu dia de jejum? Ah, não, eu jejuo quando dá. Então, você não jejua nunca. Porque se a gente for ver quando é que dá pra jejuar, nunca dá. Nunca dá pra jejuar, cara. Nunca dá. Porque a gente sempre quer comer, sempre chega uma comida gostosa em casa, sempre vai acontecer alguma coisa. Então você tem que ter o dia do jejum inviolável. Lá na igreja é toda quarta-feira. Lá na igreja todo mundo jejua na quarta-feira. Outra coisa importante. Primeiro, você não pode ignorar a fraqueza da sua carne. Segundo, você precisa ter rotina e entender que você não vai conseguir ser perfeito nessa rotina. Mas você vai conseguir ser fiel a essa rotina. Uau. Não esqueça a perfeição, amigo. Você está sendo aperfeiçoado até o dia de Cristo, sendo aperfeiçoado. Então, você tem que ser fiel. O que é ser fiel? Poxa, aconteceu alguma coisa, saiu do meu controle, eu não consegui buscar Deus hoje. Mas amanhã, no meu horário, eu tô lá. Por que isso para mim foi importante? Esses 2 pilares. Não ignorar a fraqueza da carne e ter rotina. Porque quando eu quebrava um jejum ou quebrar o tempo de oração, aí eu passava 2 semanas sem orar, cara. Dá a impressão de que você é um fracasso. Que eu sou um fracasso, que Deus não me ama mais. E aí, uma série de loucura. Todo mundo passa por isso. Condenação. E detalhe, que eu ouvi do apóstolo Luiz Hermínio. O homem mais ungido que você conhece
tem que lidar com a fraqueza da carne. Sim. Anota isso aí, viu? O mais ungido, quem é? Benihim, no auge de 2005, tinha que lidar com a fraqueza da carne. Sim. Não importa. Jesus precisou lidar com a fraqueza da carne. E aí? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele precisou lidar com isso. Ele precisou ser tentado. Se você não acreditar que Jesus foi literalmente tentado em Lucas capítulo 4, então você não crê no que a Bíblia diz. É uma palhaçada, então, ali. Ele foi tentado em coisas que ele poderia falhar. Sim. Ele foi tentado. Você é tentado, o cão quer que você erre. Então ele foi tentado. Então, tipo assim, você vai ter que lidar com a fraqueza da sua carne. Entende isso? Inclusive, uma das provas de que quando Satanás fala para Jesus sobre os reinos desse mundo, que alguns acham que Satanás está mentindo. Se Satanás estivesse mentindo, não seria a tentação verdadeira para Jesus. Perfeitamente. Se Satanás não pudesse dar os reinos desse mundo se prostrado Jesus o adorasse, então não seria de fato uma tentação, mas foi uma tentação. Perfeito. Os reinos até então estavam sobre o domínio e governo de Satanás. Isso aí. E ele disse, eu dou a quem eu quiser, porque a mim me foi dado. Né? Quando Adão cai, Adão entrega a ele. Foi confiado a ele. E ali é a tentação, é o começo do ministério de Cristo. Cristo só retoma a autoridade sobre toda a terra em Mateus 28. Ele já está sendo assunto aos céus. Sim. Então, se você não entender que sua carne é fraca para buscar Deus e que você precisa de rotina, no dia que tu quebrar, tu vai passar 3 meses sem orar. Outra coisa importante, e não é menos importante, mas é uma coisa que eu uso. Resiliência. E aqui não é papo de coach. Resiliência é a habilidade de recomeçar sempre. Um dos desdobramentos de resiliência é isso. Você fala, poxa, Rildo, mas eu quebrei um dia, eu falei uma semana. Aí tu vai se entregar outra semana? Recomeça a outra semana, tudo direitinho. Onde foi que eu errei? A primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó. Para de culpar seu tio, sua tia, seu irmão que grita dentro de casa, seu pai que não é crente. Meu irmão, onde foi que eu errei, que eu falei uma semana na minha vida com Deus? Eu errei aonde? Eu podia ter, aconteceram essas circunstâncias aqui, mas eu poderia ter feito isso aqui. Eu fiz outra coisa totalmente errada, eu parei de orar. Então, você precisa assumir a responsabilidade para que você possa ser resiliente, recomeçar a ter equilíbrio. Sim. Você entende isso? Por exemplo, Jesus é um exemplo disso. A multidão ovacionando ele, querendo nomeá-lo rei. Jesus vai para um lugar solitário para orar. Ele manda que os discípulos atravessassem o barco e ele vai para o monte orar na madrugada. Então, irmão, quem quer fazer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Sim. Mas eu também entendo que às vezes as pessoas não fazem por falta de conhecimento, né? É por isso que esse vídeo aqui é importante por isso. E na minha experiência, como é que foi? Tenho 32 anos, sempre fui da igreja. Desde criança, comecei tocando com 10, 12 anos ali. Entre 9 e 12 anos, eu não lembro direito. Sim. Comecei a tocar na igreja, teclado, violão, bateria, contrabaixo e tal. Assembleia de Deus, né? Você vai aprendendo ali a tocar. Operava o som dos pregadores lá e tal. E eu não era crente. Tem dia que tava abaixando o som, mano, não abaixava. Exatamente. Ou aumentando. Exatamente. Eu fazia muito isso. Então, eu tava ali no meio, só que eu não tinha nascido de novo, não tinha tido nenhuma experiência com Deus na minha vida. Com 17 anos eu tive essa experiência, Deus me chamou para o Ministério da Palavra, comecei a pregar com 18. Não, com 17 ainda já comecei a dar uma palavra assim no ciclo de oração. Fui crescendo ali e tal, e tinham pessoas de oração no meu entorno. Só que era pessoa de oração assim. Eu considero que eram pessoas piedosas e tal, mas não era do jeito das pessoas que eu conheço hoje. De se trancar no quarto e orar 4 horas a fio. 3 horas a fio, não era desse jeito. Ia pro monte lá e ficava lá, e lia a Bíblia junto e cantava, aí orava uns 40 minutos e descia. Então era isso que eu entendia por oração. Ficar falando, Deus, aleluia e tal. Até que eu me vi preso, aprisionado em pecados. E aqui tem uma sacada. Se você está preso em vícios, em pecados, a vida de oração e de jejum e de devocional resolve. Sim. Só que eu tenho uma chave para te dizer aqui, porque aí você tá no meio de um problemaço e você quer resolver isso com um mês de oração só. Não é assim, cara. Você precisa perseverar nessas verdades. Mas, enfim, Deus me apresentou homens de Deus pela internet, livros. Eu fui conhecendo e entendendo o que de fato é vida de oração. Então eu saio de 30 minutos de oração
para 6 horas, 7 horas, 8 horas. Na época eu não era casado, não tinha filho, né? Hoje eu oro 4 horas, mas né, eu solteiro orava 8 horas. Então, tipo assim, foi disruptivo. A pornografia não fazia sentido mais, o pecado não fazia mais sentido, agora era o sobrenatural, eram as coisas de Deus, queria ver as pessoas curadas e etc. Então, a minha experiência foi desse jeito. Imerso em pecado ali dentro da igreja, né? Um pregador já viajando para outros estados, já tinha vindo aqui em São Paulo umas 2 vezes, né? Para pregar em Santos. E, enfim, foi isso que aconteceu comigo. Deus me apresentou por causa de uma oração que eu fiz, velho. Falei, Senhor, eu creio que Deus existe, mas tem alguma coisa errada com o evangelho que me apresentaram. Não que ele é falso, mas que ele está incompleto. Sim. Porque se você não aprender, exato, se você não aprender sobre vida no Espírito, vida de oração, jejuar, ler a Bíblia, passar tempo com Deus, ter tempo de solitude, eu pratico isso, eu já pratiquei mais, né? Antes eu praticava uma vez por mês, eu me trancava 3 dias seguidos num quarto, sem WhatsApp, sem Instagram, sem ver ninguém, só tomando água. Meu amigo, que tempo maravilhoso isso promove em nossa vida. Então, assim, sem vida no Espírito não dá pro cara vencer a vida de pecado, não. Não tem como. Mas essa foi a minha experiência e é assim que eu encaro isso aí. Glória a Deus. Se você assistiu até o final nesse vídeo, já comenta aqui: eu vou viver a vida no Espírito. É um sinal de que você assistiu até o final. Espero que você tenha sido edificado, abençoado. Já compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que esse conteúdo alcance mais pessoas que também serão libertas desses vícios, desses problemas, da falta de disciplina. Tenho certeza que esse testemunho do Rildo também impactou a sua vida e vai te transformar para sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.